Boa noite a todos. 19 horas. Vamos começando aqui. Então, estou aqui eu, Marcos Machado, professora Patrícia, se vocês quiserem dar oi para o nosso público. Patrícia deu um tchauzinho lá da praia, estou gostando de ver. Quase isso. Só sucesso, né? Marcos Machado, Guilherme está por aí também. Então, todo o time está completo. Perfeito. Então, eu vou aqui só colocar o slide inicial aqui do nosso webinar para fazer as apresentações. Na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Guilherme. Depois eu vou fazer minha apresentação. Na sequência, vem o Marcos Machado. E aí, a professora Patrícia fecha com chave de ouro. Então, estamos aqui muito animados com mais esse webinar, né? A gente gastou aí as últimas semanas, desde que a gente pensou nesse evento, e discutindo o que a gente ia apresentar, quais os pontos que a gente gostaria de destacar, né? Consultando os colegas, fazendo pesquisa para poder trazer para vocês uma visão de como a gente, né, professores da USP, da FIA, né, como é que a gente entende o que aconteceu esse ano, né, e um olhar para o futuro, um olhar para ver o que vem aí no ano que vem, né, o que das coisas que aconteceram vão se manter, o que das coisas que ainda estão por vir, né, a gente consegue antever. Então, acho que é um momento aí para a gente poder refletir sobre todos esses casos, acontecimentos, estratégias que foram colocadas em prática. Então, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de marcas, a gente vai falar de comportamento do consumidor, a gente vai falar de perspectivas profissionais. Então, todos esses temas aí vão se interligar como uma contribuição nossa dos, né, estudiosos aí da área de marketing para tentar oferecer aí um insight para o futuro sobre o que vem por aí. Então, com isso, né, eu já passo a palavra para o Guilherme, que vai ter aí o privilégio de abrir os trabalhos. Guilherme, é com você. Olá, boa noite a todas e a todos, né? Um prazer estar aqui com todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? E a parte que ficou para eu discutir é a questão da aceleração na transformação digital. E não tem como fugir, né? Então, a gente está vivendo uma transformação e ela vai alterar profundamente a nossa visão de marketing e de negócios. Vou compartilhar uma tela rapidinho para poder ajudar a ilustrar esses próximos 15 minutos. Aquele momento em que a pessoa procura os seus slides, né? Muito bem. Ela fica em dúvida se as pessoas estão vendo, mas Guilherme, estamos vendo seus slides, pode seguir. Ótimo, perfeito. Então, a aceleração dessa transformação, a primeira coisa que eu queria falar é o passado versus o presente do marketing, né? Então, no passado, a gente vivia o que a gente chama de valor ofertado, a gente vivia numa sociedade industrial, na qual toda a questão de planejamento se dava dentro da fábrica, né? Então, o que marketing fazia é o que a gente chamava de 4Ps. Então, ele ajustava as características do produto, né? A cor, a embalagem, a rotulagem, né? Alguma característica de distinção desse produto, ajudava o departamento de finanças a estabelecer o preço, trabalhava junto com a cadeia de atacadistas, distribuidores ou varejistas pela praça e fazia comunicação em massa, né, por televisão, em rádio, em revistas, que era promoção. Tá? Hoje a gente mudou. Hoje a gente já não chama mais os 4Ps, né, porque, na verdade, as organizações não têm tanto controle
para fazer as intervenções de marketing. Tá? Então, hoje, as organizações elas buscam entender o que o consumidor, o cliente, quer de valor. Então, a gente coloca como valor percebido, que é uma relação entre benefícios que o consumidor quer versus os sacrifícios que ele está disposto a enfrentar para ter o seu valor. E, então, a gente tem hoje a comunicação, uma comunicação que ela tem dois lados, então a empresa se comunica com o consumidor, mas o consumidor também se comunica com a empresa, então essa comunicação é importante. Vem a parte anterior a essa comunicação, que é a parte de criação do valor. Então, o valor, hoje em dia, ele não é só feito dentro da empresa, o valor ele é co-criado, então as empresas, através das suas redes sociais, através dos seus colaboradores e através dos seus clientes, né? Eles tentam entender, então, o que é o valor que é demandado. Então, essa parte de criação, ela é compartilhada, e a entrega, né? Então, antes se estabelecia um canal de distribuição, isso era baseado em custos fixos muito altos, né? Então, você tinha que estabelecer uma loja física, né? Um contrato de distribuição com um grupo de atacadistas. Hoje não, hoje essa distribuição ela é fluida, né? Então, você pode usar um e-commerce, pode usar um marketplace, pode vender diretamente para a sua base de clientes, né? Então, o marketing ele passou dos 4Ps para um processo de criação, comunicação e entrega de um valor percebido. E esse valor ele tem que ser, então, superior aos dos concorrentes da sua marca, da sua empresa. Tá? Então, esse processo já estava acontecendo, essa transição já vem acontecendo mais ou menos há uns 10 anos. Tá? O que a gente está vendo é uma aceleração. Tá? E essa aceleração se dá porque os consumidores e a sociedade, a gente passou até mais ou menos uns 5 anos atrás, vivendo apenas as necessidades biológicas, né, e sociais que a gente tem. Então, a pirâmide de Maslow, né? Então, as necessidades para sobreviver, para comer, para dormir, de segurança, de autoestima, afeto, né? E, por fim, autorrealização. Hoje, o ser humano ele precisa de outro conjunto, né, de desejos e benefícios que estão ligados às necessidades digitais. Então, essas necessidades digitais, elas começam com o básico. Então, precisa ter energia elétrica para o seu device, né, para o seu celular. Então, o que aconteceu lá no norte do país, que ficou sem luz elétrica, né? Então, imagine você não ter condições de carregar o seu celular, né? Ficar 1, 2 dias sem celular, né? Então, isso é uma energia elétrica, né? É uma coisa básica dentro das necessidades digitais. Você poder, então, conseguir acumular seus dados, né? O seu aparelho, o seu celular, o seu computador, poder transmitir o que você está fazendo para dentro de uma base de dados, né? Se você não consegue transpor as suas atividades para dentro desse mundo digital, né? Você não consegue interagir com esse mundo digital. Então, essas seriam as necessidades básicas. Acima disso, eu preciso ter o quê? A sensação de segurança e a sensação que você só pode ser você dentro da internet. Ninguém pode ser você ao mesmo tempo. Então, que a gente chama de ubiquidade, né? Então, essa segurança digital de você poder autenticar a sua pessoa. Tá? E a partir do momento que a gente tem essa segurança, a gente pode transacionar, a gente pode fazer negócio, a gente pode comprar, a gente pode vender. Tá? Então, essa necessidade digital também. E tem que ser ao vivo e agora, né? Então, as pessoas elas querem interagir em tempo real, as empresas precisam estar respondendo os consumidores em tempo real. Né? Então, se você demorar 1 dia, 2 dias para responder um e-mail, você vai perder aquele lead, vai perder aquela oportunidade. Então, você tem que estar reagindo e conversando à medida que as pessoas vão perguntando. E isso também se reflete nas redes sociais. As redes sociais elas estão em tempo real acontecendo. Então, aquilo que está acontecendo nesse momento é aquilo que está
fluindo em toda a rede social. Tá? Então, não poder fluir em tempo real também é algo que traz insatisfação. Aprender, então a gente está vivendo numa era também que não só reproduzir os dados, agregar os dados, mas os dados ajudarem a organização a aprender. Então, a gente estava acostumado até pouco tempo atrás de obter tudo através de pesquisas, né? Então, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Hoje, a gente não precisa tanto dessa interface humana, porque a própria máquina ela consegue ganhar escala de aprendizado, algo que há um tempo atrás seria impossível de se imaginar. Tá? Então, hoje, com computação elástica, com a aprendizagem de máquina, isso tudo é possível ter essa criação e gestão desses novos serviços digitais. E, por fim, a própria, né, o próprio ápice dessa pirâmide, que é a análise contextual e automação, né? Então, tudo aquilo que é rotina acaba sendo automatizado. Então, isso, por um lado, vai criar um grupo de pessoas que vai expandir essa fronteira desse mundo digital, e, por outro lado, você vai ter pessoas que vão ser substituídas por automação e vão viver nas franjas aonde a automação não é interessante automatizar, né? Que a gente coloca como gig economia, né? Então, são esses autônomos que trabalham baseado em aplicativos, tá? Então, esse conjunto de necessidades digitais, somado com essa nova perspectiva de marketing, isso já estava impactando, tá? E aí entra a questão de inovação. Então, tudo que a gente está vivendo de transformação hoje já estava previsto, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, em 2015, já tinha discussões do que poderia vir a se alterar nos negócios e nas relações entre empresas, entre governos, na sociedade. Então, presença digital, internet vestível, né? Então, parece um nome estranho, mas seu relógio com que você consegue, Android ou seu watch da Apple, ele consegue monitorar o que você está fazendo. Seu próprio celular consegue interagir com você, né? Então, isso é uma realidade já. A computação ubíqua, que eu falei, de garantir que você possa autenticar essa transação. A gente tem o Pix também, então isso é uma coisa interessante, né? O poder computacional, o armazenamento de dados, então não é muito difícil você conseguir 1 terabyte de dados para ser armazenado na internet, em nuvem, né? Então, se você pegar 10 anos atrás, isso era uma quantidade absurda de dados. Hoje, praticamente, você comprando qualquer pacote de serviço, as empresas te dão a opção de você ter grandes bases de dados para você armazenar suas informações. Internet das coisas e para as coisas, a casa conectada, cidades inteligentes, Big Data, bioengenharia. Então, a gente, no século XX, a gente conseguiu quebrar um átomo, hoje a gente consegue quebrar um pedaço de DNA. Então, essas vacinas que estão sendo feitas hoje em dia são feitas baseadas nessa característica de conseguir selecionar traços de RNA de forma específica. Algumas coisas que ainda não aconteceram, né? Carros sem motorista, né? Compartilhamento da inteligência artificial, tomando decisão junto com o C-level das empresas, robótica em serviços, isso já vinha acontecendo, Bitcoin e blockchain, né, ganhando ainda força, né, e um pouco para trás ainda, que ainda não se consolidou, que é essa questão de impressoras 3D. Mas vários pontos já estavam já na pauta de inovação das empresas, né, e desses fóruns públicos de discussão de como seria o futuro. O futuro de uma inovação para outra, né, ela não acontece de forma linear ou de forma incremental, né? Então, a humanidade ela precisa de grandes eventos para sincronizar essas mudanças, essas rupturas, tá? Então,
a gente olha aqui, em 29, a gente teve alguns fatos, né, que mudaram o mundo, né? Então, em 29, a gente esquece disso, porque a gente vive muito presente, mas em 29, a gente teve a quebra da Bolsa de Valores, né? Você teve a quebra do sistema econômico mundial, você levou todo mundo para uma recessão global muito forte, né? Então, isso desenvolveu a economia keynesiana depois. A gente tem o final da Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, que isso fez com que teve um impulso na população, no desenvolvimento de remédios, no desenvolvimento de indústrias, no processo de urbanização dos países, né? Logo depois da guerra. A gente tem também o fim da queda do Muro de Berlim, então você acabou com o mundo dividido em dois polos, né? Então você deu essa queda foi depois, né? Ela foi acelerada, então pela globalização. Então a globalização é algo que a gente vive aí há 20 anos, 25 anos, então é uma coisa muito recente, mas também foi um marco, né? Então quando teve o encontro da Organização Mundial do Comércio em Seattle, teve toda uma disputa lá, uma revolta, né? Então, o mundo é antes de Seattle, o mundo depois de Seattle em relação à globalização. Nos anos 60 e 70, você tem a televisão, o satélite ligando o mundo inteiro, então o mundo inteiro acompanhou o homem descendo à Lua, né? Os brasileiros conseguiram ver, levantar a taça no México. Você também teve uma crise de confiança a partir da derrubada das Torres Gêmeas, tá? Então, esses fatos mudam muito a forma como as empresas fazem negócio, como a sociedade ela encara o consumo, encara o seu dia a dia. E em 2020 a gente tem então a pandemia. E a pandemia ela força então todo mundo a repensar os seus negócios, a repensar a forma de viver. Tá? E essa forma de viver faz com que a gente tenha agora, então, essa aceleração que se dá através dessa curva que a gente chama curva em K. Tá? Então, a pandemia, ela como um impacto grande, como aquelas outros eventos que eu coloquei, ela muda de forma sincronizada, né, como o planeta inteiro reage ao seu dia a dia de vida. Então, a gente não pode sair de casa, a gente tem o risco de ficar doente. Então, só desses dois elementos, em escala global, fazem com que você mude toda a cadeia, né, de você interagir, da forma de você consumir, da forma como você buscar medicações, né? Então, empresas que têm base tecnológica, por causa dessa pandemia, elas estão crescendo a taxas de 10%, 20% em menos de um ano, né? Estão dobrando o seu valuation, né? Então, essas empresas, elas crescem porque elas se beneficiam, então, dessa criação, dessa entrega, dessa comunicação de valor, né? Esse valor elas conseguem captar de forma muito rápida essa ruptura de valor que aconteceu e elas conseguem transformar isso em bens e serviços que estão sendo demandados, aliado ao entendimento das necessidades digitais que eu coloquei ali atrás. Por outro lado, é uma curva em K, porque você tem aqueles que vão perder. Então, são as empresas baseadas nas estruturas tradicionais, as empresas que ainda acham que têm controle para fazer essas atividades de marketing baseado nos 4Ps e que não entenderam que existe um conjunto novo de necessidades digitais. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, o desempenho, né, de resultado das empresas em 2020, se você pegar empresas que têm base tecnológicas e elas não cresceram, significa que essas empresas estão ruins, elas não conseguiram a fazer direito às suas atividades de marketing. Se você pegar empresas tradicionais e que essas empresas tiveram um crescimento zero, próximo de zero, essas empresas elas fizeram um esforço muito grande e elas estão sobrevivendo porque eram para elas terem perdido espaço. Tá? Então, a aceleração ela se dá, então, nesse exato momento dessa transformação digital, se dá por causa que todos nós nos envolvemos nessa pandemia. Tá? Mas essa aceleração ela só é possível porque já existia todos os elementos antes, né, de formas de ver o marketing, de entender necessidades digitais, né, e
e inovações que já estavam na prateleira das empresas. Então, acho que eu passei um minuto meu tempo, mas eu queria agradecer a oportunidade de expor, né, essa questão para todos e para todas, né, é uma reflexão muito nova, então tem alguma coisa de especulação, sim, aqui, mas a gente tem que colocar esse debate na mesa nesse exato momento. Obrigado, professor André. Vou compartilhar aqui. Perfeito, Guilherme. Muito bem. Trouxe aí vários pontos muito importantes que destacam aí como é que a questão tecnológica influencia, né, o mundo das empresas. Achei muito bacana a ideia da curva em K, né, algo que facilita a nossa lembrança depois, né? Então já vou incorporar na minha aula. Acho que foi uma boa dica aí, né? Para o pessoal que está assistindo, ao final teremos uma parte aí com perguntas e respostas. Então, vão aí anotando, mandando no chat ou né, pela aba aí vocês conseguem conversar com a gente, também está valendo. Então, eu vou dar sequência aqui, né, entrando aí já no Professor segundo. Andrés, professor Oi. Marcos, professor Patrícia e convidados, eu peço desculpa, eu vou ter que me ausentar para um outro evento agora. Tá? Sucesso aí no andamento da palestra. Obrigado, Guilherme. Valeu. Você é uma pessoa ocupada. Obrigada. Até mais, Fiquem Guilherme. bem. Então é isso. Dando sequência aqui, né? Vou pegar a parte aí do gancho do que o Guilherme já introduziu, né? E vou falar aí da geração Covid, nascimento de um novo cohort. Já vou explicar do que se trata cada uma dessas palavras, né? Então, eu sou o professor Andrés, né? Além do livro aí de marketing e o mercado infantil, tenho outros livros com casos publicados aí em diversos livros de marketing. Atualmente, né, sou professor titular lá do Departamento de Administração da FEA. Além disso, num cargo aí que, né, é provisório do momento, sou coordenador do curso de graduação, né, é cíclico essa função na carreira de um professor na universidade, mas é o que eu tenho feito no momento, que foi um desafio bastante grande nesse ano aqui, mas estamos trabalhando para que as coisas melhorem para o ano que vem. E além disso, vice-coordenador do Laboratório de Marketing e Design da FIA, né, trazendo para vocês esse webinar aqui. Então, dito isso, vamos ao que interessa, né? A nossa vida ela é composta por muitos aprendizados, né? Veja aqui que estamos aí com um grupo bastante grande aí de participantes vendo o nosso webinar. Imagino que alguns já estão utilizando pagamentos por aproximação, outros talvez não, mas em algum momento você vai aprender como isso acontece. Então, todo o nosso comportamento ao longo da vida, se você deve ficar na fila, esperar as pessoas, como você paga as coisas, qual que é o significado de uma promoção, se a promoção é verdadeira ou não, né? A gente teve aí Black Friday com esse nome, com diferentes nomes, as pessoas duvidam um pouco, mas tudo é um aprendizado que você vai criando ao longo da sua vida, que explica para você que a pipoca deve ser consumida com guaraná, né? Trazendo aí uma propaganda das antigas. O próprio Netflix, né? No começo foi um desafio, porque quando começaram a falar em streaming, as pessoas olhavam e falavam: o que é streaming, né? Eu vou assistir por onde? É um canal? É TV? Como é que eu assisto? Isso é um aplicativo? Então, durante um bom tempo, quando o Netflix estava começando, isso ainda era muito confuso para as pessoas. Agora não, facilitou tudo porque as TVs novas já vêm com isso embutido, né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que na nossa vida a gente passa por um processo que a gente chama de socialização do consumidor. Isso significa que para você entender como se portar no consumo, você precisa aprender como isso acontece. Então, muitos conceitos estão envolvidos por detrás do seu conhecimento sobre aquilo que você faz na sua vida, né? E aí a gente traz esse aprendizado para o contexto da criança, do adolescente e do jovem adulto, né? Que é o momento em que a gente está exposto a uma série de micro-influências que acontecem no contexto da nossa casa, né? A Patrícia, que tem uma família bastante numerosa, né, Patrícia? Depois ela pode comentar sobre isso.
é um esforço que a família faz para educar as crianças, não só no contexto do consumo, mas também na vida, né? Um papel que é parte da família, parte da escola e parte da sociedade como um todo. No caso, a mídia cada vez tem um papel mais forte nisso também. Mas a questão é, nesse aprendizado que acontece durante esse período, a família ela vai ter um impacto muito grande. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de desenhos que eu coletei com crianças de 10 anos, de um colégio de alta renda aqui de São Paulo, né. Então uma das crianças desenhou aqui Prada, a outra criança se desenhou comendo um lanche no McDonald's, né. Dá para você notar a alegria das crianças com esse consumo, com essas marcas de luxo, né, com o fast food. Então isso são o quê? São microinfluências que elas surgem a partir de coisas que acontecem muito no contexto da família. Então é a família que levou ela para comprar produtos Prada, né, é a família que permite que ela consuma no McDonald's, e essas influências acabam ficando pela vida da pessoa, né, esses hábitos. Só que tem um outro nível de influência que ocorre, que é um nível de influência que a gente chama de macroinfluências, que vão acontecer num contexto mais amplo, né. Então vocês já podem imaginar para onde eu estou me dirigindo aqui, quando eu começo a falar que tem um acontecimento mais amplo que está impactando a vida das pessoas, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Antes eu vou explicar, né, por que que esse processo dessas macroinfluências é importante, principalmente para adolescentes, jovens adultos, né. Isso, a importância desse conceito, ele advém de um termo que a gente chama cohort. Cohortes são um grupo de pessoas que nasceu num determinado período e que vivenciou alguma circunstância única que fez com que essas pessoas tivessem um jeito de pensar, compreender, entender a vida. Então, eu trouxe aqui um exemplo do futebol, né? O Guilherme falou lá dos anos 70, né? Que o pessoal pôde assistir na TV a seleção ganhando o tricampeonato. Agora pensa uma criança que nasceu lá nos anos 70, né, começo dos anos 70, então é o meu caso, né, eu não tinha visto a seleção ser campeã, então passei os anos 70 sem ver, né, os anos 80 com, derrotas bastante duras aí, né, 90 começando, assim, de forma lastimável também. Então na minha compreensão da época, eu não entendia que o Brasil poderia ser um competitivo nas Copas do Mundo, porque sempre dava um problema, algo dava errado. Agora transporta isso para alguém que nasceu nos anos 80, né, lá por 83, 84. Patrícia está lá para falar. O pessoal ficou mal acostumado, né? Primeira Copa que a pessoa lembra foi para a final, ganhou. Segunda Copa foi para a final, perdeu. Né? Teve lá o problema do Ronaldinho. Terceira Copa, ganhou de novo. Aí você fala, pô, o Brasil é o máximo, chega na final de todas as Copas, ganha tudo. Então você cria uma expectativa do que vai acontecer que é diferente do outro grupo de pessoas. Então, quando a gente fala cohort, é isso, é algo que acontece que é muito significativo e que altera o jeito que você pensa sobre as coisas, né. Eu peguei aqui um exemplo do esporte, mas poderia falar de outras coisas, né. Então, nos anos 80, a gente, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente teve uma explosão aí da, né, música mais pesada aí com várias bandas surgindo, Rock in Rio, né, então heavy metal surgiu nessa época, bandas como Slayer, Metallica, Testament tocaram no Brasil, né, para quem era adolescente nessa época foi uma alegria muito grande, que é o meu caso, né. Então, e aí você acaba fazendo o quê? Você carrega isso tudo ao longo da vida, né, então aquela influência daquela época, ela se mantém. E aí a gente chega no nosso, né, o foco central aqui é, temos uma geração que está sendo impactada pela pandemia? Certamente. Então o que eu vou discutir aqui com vocês é o que vai acontecer no futuro, na vida dessas pessoas que, estão tendo essa experiência e vão viver o pós-pandemia nessa época que elas estão criando essa compreensão da vida, né. Então esse impacto vai acontecer em diferentes níveis. Se a gente pegar um adolescente lá, 10, 12 anos, que virou estudante digital agora, ele já se acostumou com, estudar via tecnologia, ele se acostumou a assistir aulas, à distância, ele já se acostumou a subir trabalho, fazer download,
criar arquivos digitais. Então, ele tem um conhecimento e uma facilidade que a gente, que nasceu numa época em que ainda não existia internet e todo esse grau de digitalização, a gente não tem, a gente teve que desenvolver ao longo do tempo. Então, esse estudante ele já tem isso por natureza, ele já criou essa aptidão e talvez ele tenha menos resistência a esse tipo de consumo no futuro. O outro lado dessa história é que a vida social fica prejudicada. Então, é essa galera que está no momento em que estaria desenvolvendo as suas conexões sociais de forma presencial. Então, você pode pegar os alunos do ensino básico ou o aluno que estaria no primeiro ano da universidade, que é o momento que ele ia formar amizades, vínculos e etc., ele ficou preso em casa. Então, isso causa um impacto nele, no sentido que ele foi procurar outros meios para poder ter essas conexões. Então, durante esse ano da pandemia, a gente teve explosão de aplicativos e consumo das mídias sociais, porque as pessoas estavam presas em casa e elas tiveram que desenvolver novos meios de comunicação. Então, o quanto desse novo formato e esse jeito de conhecer pessoas e conversar vai se manter ao longo do tempo, né? Então, você pegar uma pessoa de 60 anos, 50 anos, ela quer conversar pessoalmente. Outras pessoas agora não, quer o quê? Você quer mandar uma mensagem, quer mandar um texto, e isso já resolve a sua necessidade de comunicação, né? Outra coisa que vai ter um impacto grande aí no futuro é a preocupação com a saúde. Então, o brasileiro gosta, né? Tem um apreço pelo toque, abraçar, né? Estar junto, a vida em família, etc. Só que agora as pessoas estão aprendendo que até aperto de mão já não é tão bem-vindo, né? Então, tem costumes novos aparecendo na forma de como você cumprimenta as pessoas. A questão é o quanto disso vai impactar o comportamento de longo prazo, né? E isso vai se juntar também com as preocupações que surgiram durante a pandemia com relação à saúde. Então, a Nielsen fez uma pesquisa que eles mostram vários pontos em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com algumas coisas. Essas preocupações, quando você fala de uma criança de 10, 12 anos, elas vão se manter de alguma forma. Então, essa criança ficou lá preocupada, quer pegar um vírus, não entendeu direito o que era Covid, pandemia, não pode sair na rua, mas por que não pode sair da rua? O que vai acontecer se eu sair na rua, né? Então, essa dificuldade em compreender, esse medo, isso acaba ficando na pessoa e pode criar uma geração que tem uma preocupação adicional com saúde que as gerações anteriores não tiveram, né? É algo parecido com o que aconteceu com a epidemia da AIDS, né? Então, quem era jovem e adolescente na época da epidemia de AIDS ficou com muito medo disso, que é diferente do que acontece hoje, quando os adolescentes crescem e esse fantasma que a gente vivenciou lá nos anos 80, ele não existe mais, né? Apesar de não ter uma cura, você tem tratamento, você não vê mais as pessoas sofrendo tanto do jeito que era antes, né? Você tem vários paliativos, então avançou muito conhecimento nessa área. Mas esse medo que as pessoas, né, adolescentes dos anos 80 tinham da AIDS, ele se mantém nessas pessoas, né? Nas novas gerações isso desapareceu. Se a gente falar de entretenimento, né? A HBO Max e a Warner Brothers estavam aí totalmente na mídia essa semana, porque a Warner resolveu lançar todos os seus filmes de 2021 diretamente na HBO Max. A razão que eles fizeram isso é porque a HBO Max, ela, né, e o estúdio até mesmo, eles são de uma companhia telefônica que embutiu esse aplicativo e esse acesso dentro da compra de pacotes. Então, tem um quê maior aí nesse contexto, que é uma estratégia empresarial de manutenção de clientes, né? Evitar o churn. A Patrícia estudou churn, trabalhou com churn, que é os clientes que abandonam a empresa. Então, essa ação, apesar de ter esse objetivo, ela causa um efeito em paralelo, que é você ter esses filmes agora sendo, né, estreias na televisão da sua casa. Então, se você pensar que você pode ver Matrix 4, você está lá esperando, né, há anos para ver Matrix 4, ou para ver Dune, né, que é um clássico aí um livro clássico, né, do passado que o pessoal aí gosta bastante. Então, você entende que vai ter um impacto muito grande essa mudança no jeito de consumir. E isso veio para ficar. Então, agora a gente tem, além disso,
muitas bandas, empresas fazendo eventos ao vivo e cobrando ingresso. Se eu falasse para você há 5 anos atrás que você ia comprar um ingresso para assistir uma transmissão ao vivo pela internet de alguma coisa, você ia rir da minha cara. Você ia falar, não, você está maluco que eu vou fazer isso, né? Mas com a impossibilidade de acompanhar as coisas, você acaba aceitando experimentar isso, né? Então, eu me vi na outra semana comprando o ingresso para ver o show do Metallica transmitido ao vivo pela internet, né? Custava aí, na época, US$ 25 o pacote com camiseta. Tinha um pacote um pouco mais caro que você tinha direito a aparecer na tela e alguns felizardos bater papo com Metallica durante a apresentação, né? Então foi uma experiência super diferente, né? Bacana que acho que no meu caso é algo que eu compraria novamente, né? Não dá para expandir a minha opinião pessoal para o resto da população, né? Mas alguns consumidores acredito que gostaram da experiência, né? Esse evento ele faturou quase perto de US$ 2 milhões, né? Em cima disso tudo, a gente tem a questão do trabalho. Então, os pais, ao trazer o trabalho para casa, eles criaram uma circunstância muito diferente, que é você estar trabalhando na frente dos seus filhos, né? O que não existia antes. E os filhos estão estudando na frente dos pais. Então, tem toda uma dinâmica diferente na família que começou a se estabelecer. O relacionamento se tornou mais próximo, a compreensão do que os pais fazem também. Então, você tem uma série de questões que começam a aparecer aí que vão mudar o jeito que essa criança, adolescente, entende daquilo que os pais fazem, né? Então, isso pode trazer questões super positivas, né? Para decisão de carreira, de como fazer e até mesmo de querer trabalhar de casa no futuro, né? Uma criança que conviveu com os pais em casa, ela pode imaginar que aquilo é uma coisa positiva e que ela quer repetir aquilo no futuro. Então você pode ter uma força aí para fazer essa transição para o teletrabalho, né? Com o professor Wilson da FE, eu aprendi que não é home office, que isso não existe. Como conceito teórico, o que existe é teletrabalho. Com relação à questão econômica, a gente vai até um passo além, no sentido que a perspectiva negativa do que vem aí pela frente pode gerar criar uma geração de pessoas que têm inseguranças com relação ao futuro, inseguranças à questão do trabalho, quanto elas vão conseguir manter do nível socioeconômico da família. Então, você tem uma série de desafios que vão vir. Essas famílias, esses jovens adultos vão depender do governo para apoio, e eles vão começar a valorizar cada vez mais educação e saúde universal. Porque quando você vê isso que você acha que não é tão importante, super ameaçado, e você é obrigado a frequentar o serviço público porque os hospitais particulares estão superlotados, e aí a população se defronta com a realidade de que ela precisa cuidar da saúde universal para todos, isso muda a perspectiva das pessoas. Então, pode ser que a gente tenha uma migração aí para um contexto em que as pessoas são muito mais favoráveis a essa saúde e educação universal, né, pública e gratuita, do que eram antes. Então, isso tudo, né, essa transformação que começa a acontecer na cabeça dos indivíduos, acaba tendo impacto nas empresas também. Então, a gente assistiu durante os últimos anos e muito mais nesse último período aqui de 2020, que as empresas começaram a assumir um papel muito mais engajado naquilo que elas, né, fazem, uma posição mais política, defendendo ideias. Então, é algo que a gente não via antes, né? Sempre se falava, não, a empresa não deve se meter nessas coisas, mas não. Agora, pelo contrário, os jovens querem que as empresas assumam aí alguma ação, né? Esse é o meu último, né, slide. Antes de terminar, eu deixei aqui algumas referências que, para quem quiser receber o material da apresentação, a gente vai mandar por e-mail depois. Tem umas dicas aí de texto que vocês podem ler, né? Deixa aí meu QR Code para o LinkedIn, para quem quiser fazer lá conexões, né, trocar ideia, receber os links aí para os nossos webinários variados que a gente faz aqui todo o tempo, né? Mas eu deixei esse último item das marcas como um gancho para passar a palavra para o Marcos Machado, porque ele vai aprofundar muito nesse novo papel das marcas aí,
né? Então, agradeço o espaço, a atenção e Marcos Machado, com você. Obrigado, Andrés. Muito bem, eu vou só compartilhar aqui. Acho que já estão vendo minha tela. Só um sinalzinho para mim. Muito bem. Olha só, né? Minha apresentação ela começa com uma pergunta, né? E agora, marcas, tudo é uma questão de propósito? Por quê, né? Nos últimos tempos, a gente tem falado muito de propósito de marcas, falado pouco de benefícios funcionais, de atributos de marcas. Eu diria que o ano de 2020, por conta da pandemia, tornou essa questão do propósito da marca mais relevante, mas eu já vou começar respondendo a pergunta. Não, tudo não é uma questão de propósito. O propósito é importante, ele jamais foi tão importante quanto hoje, vai continuar sendo importante, mas há outras coisas também. E é disso que eu vou falar. Só para me apresentar, eu sou o Marcos Machado, tenho também 2 livros que eu gostaria de destacar, que é o Gestão Estratégica de Marcas, que é a coautoria da edição brasileira de um livro do Kevin Keller, que é o Strategic Brand Management. Também tem uma participação no livro do Kotler, edição brasileira, com o Case. Entre as funções que eu tenho, eu sou coordenador técnico do Lab Marketing Design da FIA, que o professor Andrés é o vice-coordenador, o professor Guilherme, que nos antecedeu, é o coordenador. Também sou professor de branding em vários MBAs, da própria FIA, da SPM, da Fundação Dom Cabral e da BSP, e tenho uma atividade no mundo corporativo como sócio-diretor da Top Brands, que é uma consultoria de branding, da qual eu sou sócio-diretor e sócio-fundador. Então, eu tenho atividade acadêmica e também atividade na consultoria, liderando lá a Top Brands. Então, vamos lá. Eu queria começar com um modelo bem teórico, só para embasar um pouquinho o ponto de vista da minha resposta àquela pergunta que eu mesmo formulei. Esse é um dos modelos de avaliação de brand equity, que é uma das maneiras de expressar a força de marca, que é o modelo do Kevin Keller. E, basicamente, nesse modelo, que não é o único, mas talvez o modelo mais consagrado, a gente diz que uma marca forte é uma combinação de fatores. Ela tem que ser lembrada, porque se ela não for lembrada, nada acontece. Não acontece alguma coisa óbvia como alguém escolher a sua marca. Depois a gente tem que ter identidade, né? Que é o conjunto de significados. Essa identidade ali do lado esquerdo da pirâmide, a gente tem um aspecto mais, digamos, pragmático e racional, seus atributos de produto que o produto da marca entrega, né? Os seus features, características e o julgamento, que é a avaliação dos atributos. E do lado direito, a gente tem, vamos dizer, aqueles aspectos mais sentimentais, emocionais. Tudo aquilo que eu lembro da marca que não está associado a atributos de julgamento. A minha infância, Balduco me lembra Natal. Enfim, eu tenho saudades, Coca-Cola me dá prazer, me dá culpa, um sentimento positivo, negativo, enfim, são os aspectos emocionais ligados à marca. E lá no topo da pirâmide eu estabeleço o relacionamento. Essa marca obtiver ressonância, ela se relaciona com o consumidor, como, por exemplo, sendo comprada. Então, construir marca é isso aí, né? É lembrança com significado. Esse significado tem um lado esquerdo um pouco mais racional e organizado, e um lado direito mais emocional, tá? Que é onde entraria a questão do propósito. Tá? E como é que a gente posiciona uma marca? A gente posiciona uma marca escolhendo significados para que ela seja vista como preferida, como distinta das demais. Então, a gente tem 2 tipos de significados, né? Os pontos de paridade, que são aqueles significados que todas as marcas compartilham numa categoria. Por exemplo, uma companhia aérea segurança tende a ser relevante e viável, entregue por várias marcas. Eu não espero que um avião da Azul, da Gol, da Latam caia, né? Então, são os pontos de paridade, todas entregam, digamos, um nível de segurança aceitável. E, de repente, o conforto que a Azul me oferece, porque não tem a poltrona do meio, é um ponto de diferença, aquele significado que distingue a marca em relação às demais. Aonde que eu quero chegar? O que tem acontecido nos últimos anos, e que se intensificou nos últimos meses, é que esse lado direito da pirâmide, o lado mais emocional, que envolve sentimentos e imagens, vem ganhando importância. De modo algum, isso significa que o lado esquerdo perdeu relevância. Quer dizer, então, porque o propósito da marca Gol é bacana, eu vou embarcar no avião correndo risco de cair? Não, não vai. Porque o propósito do Itaú é legal, eles contribuem para um mundo melhor, espalham bicicletas pela cidade, tem lá o Instituto Itaú Cultural. Eu vou deixar meu dinheiro no Itaú se eu acredito que o banco vai quebrar? Não. Mas o que acontece é que no momento em que quase todas as marcas dos mercados mais competitivos entregam atributos semelhantes, o lado direito ele emerge como um fator de desempate do jogo. É aí que o propósito entra. Ele não está substituindo os outros aspectos. Ele está, de alguma maneira, se tornando um diferencial mais relevante do que era no passado. Por que isso é importante? Porque tem muita empresa que sai correndo para entregar um propósito sem resolver o problema básico da categoria. E aí você vai ser uma marca sem propósito e sem substância. Então, essa é a resposta à pergunta.
Mas como, na maior parte dos casos, o propósito ele assume um papel de diferencial competitivo importante, vamos falar um pouquinho sobre ele. Né? Também, né? Eu vou usar um pouquinho do meu tempo para falar um pouquinho sobre essa questão do propósito. As marcas no contexto econômico, né? A gente percebeu aí nos últimos anos, e intensificado pela crise econômica que o Brasil já atravessa há alguns anos, o desemprego, a recessão, tudo agravado pela pandemia, né? Uma reorganização das despesas domésticas e as famílias buscando produtos e marcas alternativos, quase sempre mais baratos. Então, o downgrade é um fato. Marcas tradicionalmente líderes perdem espaço na gôndola. Eu me lembro quando eu fui gerente de produto de Nescafé no século passado, né? Para aqueles que não. Aliás, Andrés, eu vi a seleção de 70 ser campeã. Eu era criança, mas eu vi, né? Então, mas a gente percebe, eu lembro que Nescafé chegou a ter 82% de participação de mercado. Hoje a gente tem muito mais marcas, né? Outras marcas de preço um pouco mais baixo disputando esse mercado, né? E isso acontece no B2C, no B2B, todo mundo revê um pouco seu processo de escolha e se torna mais crítico, né? E as marcas no contexto social. Aí eu pegando um pouquinho, raspando um pouco naquilo que o professor Andrés mencionou, muitas marcas elas assumem um papel de entregar para o consumidor ou para o cliente uma oportunidade de autoexpressão. Eu mostrar quem eu sou, né, ou quem eu gostaria de ser. Então, quando eu escolho essa marca, eu não estou escolhendo só uma motocicleta. Eu estou escolhendo uma maneira de expressar os valores nos quais eu acredito. Se eu tatuo essa marca no braço, eu não estou dizendo que eu tenho uma Harley Davidson. Eu estou dizendo que essa marca tem valores com os quais eu me identifico. Um estilo de vida, a liberdade que essa marca expressa. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou mais do que comprando uma marca. Mas esse jogo, contudo, está mudando. Não basta só resolver o problema funcional, não basta só dar uma unidade de autoexpressão. Os consumidores eles buscam cada vez mais consumir de maneira mais consciente, marcas que tragam algum sentido e significado. E aí, quando a gente começa a entrar nessa questão da consciência, da responsabilidade social, a gente começa a ter uma postura diferente das novas gerações. Eu não quero só uma boa marca de sorvete. Eu quero uma boa marca de sorvete produzida por uma empresa que não agrida o meio ambiente, que não compre os deputados aí, né? Que recolha os impostos, que não escravize seus funcionários, etc, etc. Ou seja, eu quero um pouco mais do que só uma marca de sorvete. Tá? Então, o consumidor atual, como diz o Lipovetsky, né, que é um filósofo francês muito utilizado em branding, ele não consome só bens e objetos, ele consome cidadania, solidariedade, ética, ecologia. Né? Isso significa que só isso resolve? Não. Mas num contexto em que tudo está muito parecido no campo dos atributos, esses fatores emergem como um fator de desempate. Tá? Então, por isso que a gente fala em propósito, né? Porque ele se conecta com o movimento mundial de busca de maior significado e relevância. Né? Vai muito além de missão e visão, é um pouco diferente, tá? Que ele traz uma compreensão maior sobre o papel da empresa na sociedade. É o que traz engajamento, alimenta e energiza a organização. Tá? É o que inspira as pessoas a trabalharem naquela organização. E aí, a gente diz que quando o propósito é o why é por que eu escolho aquela empresa para trabalhar, por que eu escolho aquela marca para consumir e assim por diante. Até tem um livro do Sinek aqui, né? Começar pelo porquê. Quer dizer, tudo que está orientado pelo porquê, inclusive o ato de consumo. Tá? Isso é uma coisa importante. Eu trabalho com consultoria lá na Top Brands, vez por outra, uma empresa nos procura e fala: a gente precisa criar um propósito. E a gente não cria, a gente encontra. Tá? Aliás, é um problemaço quando a empresa não tem um propósito relevante. Tá? Porque isso está na cultura do fundador, está na cultura dos funcionários, e ao longo do tempo aquela cultura vai se solidificando, expulsando aqueles colaboradores que não fazem parte da cultura, e se esse propósito não é relevante, você tem que reinventar a empresa. Tá? Então, ela não conta uma história. A gente também tem um termo que está na moda, que é utilizado de forma, às vezes, muito fora do contexto, que é o storytelling. Né? Que as pessoas falam, vou contar uma história, fazer um storytelling. É impressionante como isso acontece no Brasil. As pessoas leem o termo, traduzem o termo, interpretam, conceitualizam e começam a utilizar, muitas vezes, da forma equivocada. Né? Não é só contar uma história, é você se tornar a história por meio de um propósito relevante que tem que estar lá dentro da empresa. Tá? Elas já existem. E às vezes é muito legal quando você encontra na empresa essa história aí, é só encontrar o jeito de contá-la da forma adequada. Né? E aí não é contar, a gente vive o propósito no cotidiano da empresa. Então, a gente vê algumas marcas que são fortes, elas não são fortes só por acaso. Né? O Itaú investe muito em comunicação, né?
Você pega uma empresa como a Nike, quando você fala, né, de motivar, né, o Just Do It, né, quando você faz a corrida 5K, 10K, é você se superando, você entregando, ajuda a marca, ajudando você a atingir a sua meta. Você vê, às vezes, aquele gordinho caminhando seus 5 quilômetros no domingo de manhã, na corrida ali na Marginal, feliz da vida, porque ele, de alguma maneira, atingiu a meta dele. Talvez há 2 anos atrás ele não andasse 5 quarteirões, e agora ele está caminhando rapidamente 5 quilômetros. E essas coisas vão permeando as escolhas das pessoas. Aliás, é uma coisa que em pesquisa não aparece, dificilmente as pessoas reconhecem isso de maneira clara e consciente, mas isso motiva as escolhas. Outra distinção importante, o propósito não é causa. O propósito está dentro da empresa, mas ele não é uma causa. São conceitos diferentes, independentes, que podem conviver, mas que não são a mesma coisa. O propósito está dentro da empresa, a causa pode estar fora. Eu posso apoiar uma causa que está fora da empresa. O propósito é a razão de ser, a causa eu posso incorporar, eu posso criar uma causa como consequência do meu propósito. O propósito é só mais um, eu posso apoiar várias causas, o propósito é perene, uma causa pode ter prazo de validade. Combater o Covid. Encontramos a vacina, mas a causa perde sentido. Encontrei essa vacina e todo mundo é vacinado, ela morre. Quer dizer, parece que morte boa seria essa. O propósito é exclusivo, uma causa pode ser compartilhada, o propósito busca a construção, a causa busca combater ou defender algo, o Covid, por exemplo. O propósito ele é vivido, a causa ele é apoiada. E o propósito ele está no cerne do modelo de negócios. A causa pode ter um vínculo temporal, eu posso apoiar uma causa agora, uma outra no ano que vem e assim por diante. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando de autenticidade, e aí nós temos que trabalhar a transparência. Há uma crise de confiança no mundo, a gente vê as fake news, questão da vacina, China, Trump, isso para cá, para lá, quem mente, quem não mente. Isso e essa desconfiança crescente, por um mundo potencializada por um mundo tão polarizado, acaba de algum modo resvalando nas empresas. O nível de desconfiança com relação às empresas e marcas hoje é maior que no passado. Então, a confiança ela é fundamental. As marcas que têm confiança manterem essa confiança e as que ainda não têm, de alguma maneira, consolidar essa confiança é muito importante. E um propósito poderoso é um meio de você catalisar a atenção das pessoas para a construção dessa confiança. Em branding existe um termo muito comum, uma expressão muito comum, que são os touch points. Eu tenho que integrar todos os touch points em torno do mesmo significado. Quando a gente fala de transmissão do propósito, a gente usa um outro termo que é o trust points. Isso vale até para uma coisa simples como eu vou retornar seu e-mail e retornar. Eu vou retornar sua ligação e retornar. Aí você tem um ponto de confiança para a consolidação da confiança daquele consultor na marca. E por mais irônico que possa parecer, mas não é meio óbvio, né? A transparência é uma arma para romper com o ceticismo e a desconfiança do mercado. Ele é um elemento central para reconquistar ou conquistar a confiança. Não tem jeito. A transparência é chave. Nem que seja para dizer, desculpe, eu errei, mas vou me empenhar para melhorar. Isso é fundamental. E a gente vê marcas bem-sucedidas, eu acho que todas elas têm as suas histórias, os seus tropeços aqui ou não, mas se a gente parar para pensar, talvez a gente não consiga, para essas marcas que estão aqui nesse slide, ter um atributo de produto claro, mas a gente consegue falar muito claramente sobre todas elas, pela contribuição que elas trazem para uma vida melhor ou mais fácil de cada um de nós, por conta das atuações delas nas suas categorias, por conta da maneira como lidaram com determinadas crises e assim por diante. E todos os estudos recentes com os quais eu me deparo, tudo que eu pesquiso, mostram que uma marca com propósito claro, ela é sustentável, ela é querida, ela tem significados, ela traz reputação e ganhos concretos. Ganhos concretos, estou falando de vendas, estou falando de margem, retorno sobre capital investido. Então, se não é por idealismo, que fosse, não funcionaria se não fosse, mas também é uma conexão com o resultado. Então, fica muito fácil abraçar essas questões. Então, finalizando, eu trouxe aqui um resumozinho de algumas dicas que eu considero na busca da construção de confiança por meio de propósito. Foque no caminho, não no destino. Não é rápido. Não é rápido. Mas, se você está no caminho certo, você chegará no destino. Foque no caminho. Até aqui tem uma frase muito boa do Amir Klink, que é um cara que chegou em alguns lugares difíceis de chegar e ficou lá muito tempo, congelado lá na Antártica. Valorize as etapas e não apenas a meta.
Às vezes a gente está tão focado no final da jornada que se atrapalha com o primeiro passo, né? Que esquece de dar o primeiro passo. Então, a questão de construção de propósito é por aí também. Tá? Então, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A marca forte é construída no dia após dia. Né? Então, entre na vida do seu público e siga em frente. Tá? Dica número 2, não superestime o dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, posso garantir que não. Tá? Então, aqui tem um artigo aqui do jornalista, Monteiro Greco, ele está falando de futebol e tal, e aí ele estava fazendo uma crítica ao Neymar, depois, né, de uma derrota, o Neymar caiu, reclamou, foi expulso, e ele falava reputação, falando de futebol, a reputação do Neymar, ele sugeria, a reputação vencedora não se constrói com o salário de dedos, não vem pela força da publicidade, nem com talões de cheque à disposição para trazer quem os dirigentes e o treinador desejarem. Leva tempo. Tá? Isso vale para nós, qualquer um de nós. Né? No seu ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, a gente não constrói reputação rápido. Aliás, perde mais rápido do que constrói. Tá? Então, a escassez de recursos nos ensina a ser criativos. E o excesso, por incrível que pareça, pode nos tornar displicentes. Tem muita empresa, muita gente que tem excesso de dinheiro e faz bobagem. Tá? Então, as marcas da nova economia, muitas marcas têm sucesso sem terem investido tanto dinheiro assim. Tá? Número 3, viva a sua própria história, não invente, viva a sua história. Tá? Então, essa história, né? A gente está num grande Big Brother, né? Com vidas pessoais expostas, empresas expostas, iniciativas expostas, não dá para esconder. Então, não copie, não invente. Identifique seu próprio caminho e vá em frente. Isso também vale para a vida pessoal. Né? Às vezes eu encontro alguém numa palestra, um aluno e tal, então, como é que eu faço para me tornar, né, para crescer rápido, marketing pessoal, branding pessoal? Não existe receita mágica. Se você não tem algo de relevante em si mesmo, não acontecerá, infelizmente. Não tem mágica, né? Não tem truque. E se você tem, siga seu caminho que você vai chegar lá. Então, a empresa transparente, né? Ou seja, eu gosto muito dessa frase, se é para ficar nu, é melhor estar em forma. Né? Já que não dá para se esconder, a gente não consegue se esconder, em algum momento você será desnudado, então é melhor estar em forma. Né? Então, não tem jeito. Né? E, finalmente, né, respondendo àquela pergunta inicial, resolva os problemas da categoria. Propósito é relevante, mas um chocolate não vai deixar de ser um chocolate. Se o seu chocolate é ruim, está cheio de gordura vegetal hidrogenada, usa muito açúcar, pouco cacau, continuará sendo um chocolate ruim. Agora, se sua empresa tem um propósito relevante, você não fará um chocolate ruim, provavelmente. Tá? Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha, tá, para compartilhar com vocês. Depois, ao final, eu vou estar aqui com o professor Andrés e com a professora Patrícia para responder as perguntas, e eu vou passar a bola para a Patrícia. Excelente apresentação, hein, Marcos? Adorei as frases, aqui anotei várias. Sensacional. Muito bem, eu vou compartilhar a tela aqui. Enquanto você compartilha, eu vejo aqui que a gente vai aprendendo com a apresentação dos colegas, né? Também fiz várias apresentações aqui. É fantástico. Vai aumentando o repertório, né? Com certeza. Tá bom, então. Pergunta do dia? Todo mundo tá vendo? Sensacional, muito bem. Bom, eu vou falar rapidinho, depois de show aí de apresentação dos meus colegas, Andrés, do Guilherme, do Marcos. Na verdade, eu só queria ressaltar alguns desafios que a gente, como profissional de marketing, né, está enfrentando agora, e não é de hoje, mas logicamente que os últimos acontecimentos aceleraram aí alguns movimentos, algumas tendências, algumas percepções aí do mercado e dos profissionais. E aí os profissionais precisam responder às necessidades dos mercados, das empresas aí. Então, vamos falar um pouquinho disso. Bom, a sensação que o Covid trouxe, né? Algumas vezes algumas amigas me perguntam, e aí, como é que tá? Eu falei, nossa, tô na montanha-russa, às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce, a gente vai para a direita, né? O desafio da mudança acelerada deixa a gente um pouco mais com dificuldade, as empresas, né? Ficam com dificuldade de detectar, acompanhar os acontecimentos e os desdobramentos disso tudo. Mas eu acho que esse contexto que a gente está vivendo e continuará vivendo em 2021 é de ter algumas surpresas, né? E ter alguma dificuldade aí de previsão de algumas mudanças aceleradas. Mas isso traz oportunidades. Então, o profissional de marketing
o profissional de administração, de uma forma geral, ele tem aí o desafio de repensar os modelos, né? A gente tem visto diversos setores, desde setor público, né, como, sei lá, o Detran se reinventando, os cartórios fazendo aí compras e vendas de imóvel de forma completamente digital, sem precisar ir em loco, né? A gente estava acostumado a transacionar isso de uma maneira mais humanizada pessoalmente, agora a gente está aprendendo a humanizar a relação digitalmente. Então, eu acho que o que a gente vê, a volatilidade, a mudança, a aceleração das mudanças não é algo que está sendo discutido de agora, mas a percepção acelerou ainda mais devido aos últimos acontecimentos, e aí eu acho que essa oportunidade e essa necessidade das empresas se reinventarem também desafia o profissional a repensar nas suas competências, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante dos dobramentos dessas tendências que eu estou falando agora. Então, primeiro eu vou falar de 4 delas, né, que vem do mundo VUCA. Então, a primeira é a volatilidade, e essa volatilidade, essa dificuldade de predição faz com que os profissionais e as empresas precisem se reinventar novos modelos. Segundo ponto é a questão do trajeto incerto, né? Eu tenho certeza que vocês, ao longo desse ano, tiveram que rever seus planejamentos, né? Quem é da área empresarial de marketing, né? Seus modelos de seus planos de negócio, seus planos de marketing aí estão na versão 22, talvez, desse final do ano, né? Costumava ver até a versão 7, talvez, agora triplicamos aí a quantidade de versões. Então, o trajeto está mais incerto, as empresas querem saber se a vacina começa em março, em junho, em abril, em janeiro, dependendo da perspectiva. E é lógico que as empresas têm o desejo de se antecipar e prever esses eventos e os possíveis resultados. E aí, é lógico que ela precisa de profissionais que ajudem a planejar esses investimentos, a tomar a decisão e traçar cursos ainda que sejam A, B e C, né? Então, ainda que a gente tenha que prever, não fazer um plano para o otimista ou pessimista e os alternativos, caso alguma coisa no meio do caminho aconteça, né? Então, e outro ponto importante é a questão da complexidade, né? Não só a mudança está mais rápida, não só está difícil de prever, mas também as empresas têm se deparado aí com uma complexidade, com múltiplos acontecimentos e dados e informações para tentar detectar. Isso não está sendo simples, e aí o profissional de marketing, as empresas precisam se capacitar para ter uma visão mais organizada da situação, para tomar uma decisão certa em meio de uma imensidão de possibilidades, né? Então, o que a gente vê é, muitas vezes, que as informações estão lá, mas a capacidade de priorizá-las, organizá-las e traçar o melhor, fazer as escolhas, né? Traçar o melhor caminho de ação não está simples, a gente precisa de profissionais que auxiliem nesse processo. E, conforme o professor Marcos Machado até citou, a questão e o Andrés também, a questão do posicionamento político, né? Não é mais só o mundo não é só branco e preto, tem muito cinza, e a gente precisa identificar a realidade de múltiplos grupos da sociedade que existem, que estão ativos e que merecem ser tratados e respeitados em sua diversidade. Então, a diversidade não é de hoje, mas o respeito a ela e a pressão por respeito a ela está cada vez mais forte. Então, é importante que as empresas consigam não só identificar as necessidades desses grupos diferentes, né, mas acomodá-las, conciliá-las, respeitá-las, ainda que não seja capaz, talvez, de atender todas elas, por questões de limitações aí, temporais, físicas, de recursos econômicos, mas a empresa precisa, e seus profissionais, serem capazes de propor soluções cada vez mais rápidas, né, para esses grupos, para essas demandas que surgem nesse contexto aí de mudança contínua, com bastante, e sendo inovador, né, repensando aí processos, rotinas, costumes e alinhando aí a sua ação, o seu plano de ação, a sua presença na sociedade
tentando acomodar essas múltiplas necessidades e realidades desses subgrupos aí, né? Então, o Marcos Machado falou muito bem da questão da transparência, né? Então, as empresas precisam ser transparentes, até gostei da frase lá, né? Se é para ser transparente, né? Se é para aparecer, é bom cuidar do seu corpo e estar em forma, né? Enfim, então as empresas precisam ser capazes e os profissionais de responder rapidamente, atender se mostrar de uma maneira pertinente, não só um grupo, mas aos diversos que existem. Bom, dentro desse contexto, então, desse mundo VUCA, né, de volátil, incerto, ambíguo, a gente fez uma pesquisa sobre o núcleo, né, o Andrés, principalmente vereador aí, encabeçou uma pesquisa com docentes e especialistas, profissionais de marketing, constou aí 36 docentes, com experiência média de 16 anos, alguns profissionais de marketing, 25 deles com experiência de 11 anos, e a gente vê que a gente conseguiu identificar que as habilidades que o profissional de marketing precisa ter em 2021 e foram cada vez mais afloradas agora nesse processo recente. Então, os profissionais, para acomodar essas multiplicidades de interesses conflitantes, muitas vezes, da sociedade, eles precisam ter capacidades aí, a gente chama de basic skills, né, de negociação, habilidade de comunicação, habilidade interpessoal, paciência, resiliência. A gente também identificou cada vez mais a importância aí de conhecimento sobre ferramentas digitais e também modelos de gestão que acomodem equipes que são cada vez mais em home office, né, e que operem de maneira integrada, independentemente da localização geográfica. A questão de o marketing, as questões que o professor Guilherme puxou logo no começo da apresentação, né, os 4 Ps, ou continuam sendo importantes, ainda que sejam para repensar a entrega, a criação de valor, né, e formas diferenciadas de comunicação, mas nunca se deseja tanto um profissional, né, de mercado que tenha capacidades analíticas e de se engajar e entender o contexto do consumidor para propor aí soluções adequadas. Então, quando a gente fala aí do profissional, o que as empresas estão buscando e como é que a gente pode se preparar para ter esse perfil e ser cada vez mais adaptados a propor soluções que realmente agregam valor não só para a empresa, mas para a sociedade, é importante que a gente tenha desenvolvido aí uma capacidade analítica, né? O que significa isso? De definição de prioridades, de visão sistêmica, de olhar o que são decisões de curto e longo prazo, visão estratégica, resolver problemas, né? A capacidade de inteligência emocional, eu acho que a gente nunca foi tão exigido nesse home office, né? Paciência, foco, equilíbrio, até mesmo para organizar sua vida pessoal e conciliar com a vida profissional, nesse contexto que acontece no mesmo ambiente, né? Como o Andrés falou, são os pais, as famílias, as crianças, todos no mesmo momento, no mesmo ambiente, compartilhando aí necessidades e repriorizando a cada minuto o que deve ser feito, né? Então, falo por mim, né? Então, por exemplo, conciliar a vida profissional e também atender as demandas da família, que, na verdade, a gente tinha muitos recursos num período não pandêmico e a gente, muitas vezes, perdeu aí a ajuda dos nossos terceiros apoiadores, né? Escola, enfim, todos os nossos prestadores de serviço. E nesse home office também a capacidade de atuar de maneira a gerir conflitos, negociar e liderar, ainda que seja virtualmente. E mais que nunca é necessária a habilidade política, né? Então, o que significa isso? De priorizar os seus valores como pessoa e como empresa, compatibilizar isso e defender, né? Uma forma de atuar consistente, transparente, né? Não dá para esconder aí o posicionamento mais das empresas. Enfim,
para terminar aí, a gente identificou que dentre as habilidades mais requeridas no mercado e que o mercado enxerga como sendo mais carente, em termos de profissionais preparados, é a questão de profissionais que estejam capacitados para se enquadrar às regras, que sejam autônomos, proativos, resilientes, tenham flexibilidade, versatilidade. Então, um profissional mais adaptado a essa necessidade de repensar modelos, repensar tarefas, repensar atividades, né? E profissionais responsáveis que consigam aí ter um comprometimento de entregas, tomem decisões e tenham noção dos impactos dela e saibam se comunicar aí de uma forma, seja escrita, seja oral, estruturando suas ideias e vendendo. Então, eu falei um pouco rapidinho, a gente podia falar a noite inteira, eu acho, sobre isso. Eu caí? Estou aqui, Não, gente, pessoal? não, você está aqui, estamos te vendo, fica tranquilo. Não, então, tranquilo. E só para, então, finalizar, queria mostrar um último slide, encerrando aí. Bom, 2021 é um ano que promete, então, todo desafio traz oportunidades. Então, se a gente conseguir mostrar como profissional, está preparado para esse contexto, eu acho não, tem mercado. As pesquisas apontam aí que nunca se valorizou tanto o profissional de marketing, principalmente até para se reinventar a indústria, mas que para 2021 em diante, a gente precisa cada vez mais repensar as organizações e atuar de forma parceira, né? Muitas vezes a gente fala porque o profissional precisa ter um network, uma rede, né, de contatos, de parcerias, as empresas estão nesse mesmo contexto, então a importância aí de repensar o negócio e coordenar parceiros, fornecedores, concorrentes, por vezes, entre outros, para fazer uma rede de ganhos múltiplos, aí compartilhar valor com a sociedade como um todo, um dos temas aí do nosso núcleo. A questão do profissional de marketing aí ter cada vez mais foco e ser engajado e se colocar no lugar do consumidor final, aí tem empatia e capaz de transformar esse conhecimento em ações que melhorem a vida do usuário, né? E fazer isso de uma forma cada vez mais rápida. Acho que eu já estou passando aí mais o tempo, mas repensar processos, estruturas, para conseguir simplificar a vida, trazer aí aprendizado, ainda que seja por tentativa e erro, ainda que erre-se e aprenda-se muito no caminho, aí a liberdade também de testar nas tentativas. Bom, finalizo aí falando um pouco sobre, então, o contexto, como é que ele impulsionou cada vez mais as demandas por competências aí dos profissionais de marketing, e colocando aí dentro do modelo de negócios aí explicando que não é à toa que esse profissional é demandado, que para atuar e para alinhar parceiros, ter empatia com o consumidor final e ainda ser ágil nesse processo, tem que ter tanto soft skills como hard skills e capacidade analítica, entre outras coisas que a gente comentou na palestra. Eu acho que eu encerro por aqui e passo a palavra para o Andrés. Obrigado, Patrícia. Marcos. Andrés, tem uma pergunta aqui que eu já vi aqui no chat, que essa acho que é para você, e eu queria reiterar para aqueles que estão conosco, aqueles que tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui no Q&A, para que nós possamos endereçar para aquele professor que pode fazer a resposta. Andrés, a primeira pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com a sua palestra, que é a seguinte: na sua opinião, na opinião do professor, essas preocupações todas em função da Covid-19, elas serão incorporadas nas culturas e no comportamento do consumidor, ou com o tempo elas viram um fantasma, né? E aí o participante ele fala, fantasma não existe, gripe espanhola, AIDS, etc. E tal. Né? Você falou um pouquinho disso, e aí é temporário ou vai acompanhar as pessoas para sempre? Eu acho que vai acompanhar uma parcela das pessoas para sempre, viu? Porque não fazia parte das nossas preocupações ter uma pandemia, né? Você não imaginava, você não acordava um dia e falava, será que ano que vem tem pandemia? Agora não, agora isso é uma realidade, né? E para quem
né, como eu falei no começo, você está pensando em crianças, adolescentes, isso acaba se tornando uma parte importante da vida, né? Porque você não tem referências anteriores ou muita pouca referência anterior. Então, sei lá, se você imaginar que a memória das pessoas começa aí por volta dos 4, 5, que você começa a lembrar mais das coisas, né? Então, uma criança de 7 anos, a primeira lembrança que ela vai ter da vida é ano de pandemia, né? Então, acho que isso se mantém aí como um certo temor que vai ficar aí, mesmo que, né, um pouco apagado, como o Orlando comentou aí, né? Mas se mantém, com certeza. Tá. Eu queria pegar, eu mesmo fazer uma pergunta, queria fazer uma pergunta para a Patrícia. E assim, né, antes de fazer a pergunta, eu queria só contextualizar um pouco para que os participantes possam entender. A gente, nos cursos, né, da FIA, nos nossos cursos lá do Lab Marketing, a maior parte dos estudantes são estudantes que estão mais no início da carreira, né? Não são recém-formados, mas estudantes com 4, 5 anos de formado, começaram a trabalhar, perceberam, né, que não estão tão atualizados, né, como deveriam, vão buscar atualização, formação para continuarem a progredir na carreira. E a pergunta é, Patrícia, você acha que hoje os estudantes saem da graduação mais preparados ou menos preparados do que há 10 anos atrás, por exemplo? A gente nunca está 100% preparado, né? Mas assim, as faculdades, né, as graduações, elas estão conseguindo acompanhar a necessidade de preparação ou elas estão ficando para trás? Excelente pergunta, Marcos. Excelente. Eu acho que essa geração não teve muito mais acesso, né? Não é que eu acho, não tenho certeza. Teve muito mais acesso à informação de qualidade. Então, eles têm muito conhecimento técnico, são rápidos, têm acesso a ferramentas que propiciam eles terem resultados excelentes em curto prazo. Eu acho que em termos de habilidade técnica, eles saem bastante, eles podem sair, né? Depende, obviamente, dos soft skills, né? Depende da capacidade de entender a importância disso e se dedicar durante a faculdade para absorver o que ela traz de melhor. Eu acho que acho que o desafio dessa geração é realmente se ajustar em relação a soft skills. Então, como é que eu uso esse conhecimento de maneira adequada para trazer resultado para a minha vida, para a minha empresa, para a empresa para qual eu presto serviços. Acho que o desafio... Por que eu falo isso? Porque cada vez mais eles têm conteúdo e, de certa forma, pelo menos parte, acaba se dedicando mais aos estudos do que às experiências profissionais. Então, é importante balancear as duas coisas até para trazer maturidade de escolha, visão, né, utilidade. A gente aprende mais o que a gente enxerga como útil, né? Mas eu acho que essa galerinha veio muito bem, muito boa tecnicamente. O desafio aí é de mostrar, né, ter habilidade interpessoal de se comunicar, de transacionar com pessoas e mostrar o valor que elas têm. Posso contribuir aí com... Claro, claro, sim. Eu ia até sugerir que, se você tivesse algo a complementar, André. Fala. Porque a gente está no processo de reestruturação do currículo da graduação do curso de administração na FEA USP, né? E uma das nossas preocupações principais é a questão da autonomia do aluno, né? Então, a gente espera um aluno que ele tenha autonomia para compreender a circunstância que ele enfrenta, que é ter que conquistar um conhecimento, desenvolver habilidades, e que isso exige trabalho e esforço. Então, ele tem que ter autoconhecimento para perceber isso, tem que ter autonomia para poder gerenciar a sua vida, para alcançar os objetivos que ele mesmo se colocou, né? Porque ele prestou vestibular e adentrou as portas da universidade, então imagina-se que ele tem um objetivo, né? Então, o nosso trabalho vai muito no desenvolvimento dessa habilidade comportamental, né? Que é algo que você tem que levar na empresa também. Então, você não pode ter uma postura passiva de esperar as coisas acontecerem. Você tem que ter uma postura de tentar compreender as situações, né? Fazer uma leitura das coisas e buscar contribuir, né? Um trabalho em equipe, em que você valoriza a diversidade, né? Você acolhe as pessoas, mas tendo um objetivo lá na frente, né? Acho que esse é o caminho que a gente adota tanto na universidade quanto aqui na FIA,
de ter essa postura positiva com as outras pessoas, né? A postura de não deixar a pessoa para trás, mas trazer ela junto, né? De motivar o colega que às vezes está com algum problema, alguma falta de motivação. Então, é uma visão um pouco diferente do que a gente tinha antes, né? Para quem cresceu nos anos 80 vendo filmes como Wall Street, né? Sangue no olho, é bem diferente. Mas acho que é uma época nesse sentido que é melhor para o contexto geral da vida das pessoas. Eu vou aproveitar para contribuir para a pergunta que eu mesmo formulei, porque eu sei que entre os participantes sempre tem eventuais candidatos, né, ao MBA, a um dos nossos cursos de pós-graduação. Eu posso garantir para vocês que o mundo hoje é melhor do que era há 30 anos atrás, né? Era aquele cada um por si, selva. Não estou dizendo que está fácil agora, mas o que eu acho que o professor Andrés e a professora Patrícia quiseram dizer é o seguinte, né? Mais do que dar uma receita de bolo, fazer assim, né? Quer dizer, mais do que jogar. Uia. Acho que ele caiu, né? Então, eu vi que ele estava caminhando para um fechamento no sentido que um curso de pós-graduação ele não vai te dar um monte de receita, apesar de ele trazer muitas reflexões sobre o que deve ser feito no contexto das empresas, ele vai exigir muita reflexão do aluno, né? Então, com casos, discussões, é todo um esforço para conseguir trazer essa habilidade, né, de ler o ambiente, entender o que está acontecendo, reagir rápido, né? Caiu o colega da conexão, você assume, vai lá, fala, complementa, passa a palavra para o colega, né, Patrícia? E assim vai. Eu acho que eu também pegando o gancho que você falou, algumas vezes eu me deparo com alguns alunos excelentes, assim, excelentes intelectual, rápidos, super analíticos, e eles falam, não, eu quero fazer o trabalho sozinho. Aí eu lembro ele, que em administração em empresas, em sociedade, a gente não consegue nada sozinho. Então, a gente tem que mudar o mindset para lembrar que a gente só consegue fazer as coisas e potencializar nosso resultado no envolvimento com outras pessoas, né? Na sincronia, na liderança, no trabalho em equipe. Então, eu acho que a gente desenhou nossos cursos muito voltado para desenvolver essas essas competências, habilidades não só, a gente fala de hard skills, mas as soft skills alinhadas, ou seja, as competências interpessoais juntos. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Agora, então só antes da gente terminar, eu queria aqui agradecer a participação de todos, vou compartilhar aqui as nossas cursos, para quem tiver interesse, os MBAs começam aí no dia 23 de março, né? A gente tem uma pós-graduação em marketing também que começa, não sei, Patrícia, tem a data aí? Dia 18. 18, né? Então, Marcos Machado, o meu chute é que acabou a sua bateria do seu computador. Então, exatamente. Eu esqueci de conectar na tomada e ele apagou. Mas, enfim, exatamente. Exato. Então, a gente estava aqui já encaminhando para o encerramento, né? A gente já passou um pouco do horário, então falando aí do MBA Marketing, do MBA Marketing Branding, que começam aí no dia 23, né? Então, fica o convite para vocês entrarem no site, darem uma olhada. Tem o QR Code aí e finalizo agradecendo Patrícia, Marcos e o Guilherme, que teve que sair um pouco antes, pela participação, contribuição, pelas perguntas feitas. E nos vemos no próximo webinar, que será semana que vem. Aguardem que iremos divulgar logo mais aí os detalhes. Rafaela, logo mais a gente consegue falar para você entrar em contato com a Maristela. Se o Andrés tem o QR Code, isso. Através do QR Code, elas passam os dados de inscrição e mais informações sobre a pós-graduação. Fico muito feliz e contente pelo seu interesse. Maristela, com certeza, será super parceira e consegue resolver as principais dúvidas aí. Beleza. Tudo bem. É isso, então. Pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.